Olá, hoje 1 minuto e meio com Alessandro Bortolomazzi. O assunto não poderia ser outro: seleção brasileira, ou melhor, seleção da CBF, seleção do Marco Polo Del Nero, seleção do Dunga. Ontem mais um episódio triste, né, do futebol brasileiro. A seleção acabou sendo eliminada na primeira fase da Copa América Centenário pelo fraco Peru. E olha, tem gente dizendo, né, algumas pessoas que foi eliminada porque o gol foi de mão. Ora, vamos falar a verdade, a seleção brasileira não tem padrão nenhum de jogo. Depois do 7-1, do vexame da Copa do Mundo, convocaram o Dunga para ser o treinador da seleção brasileira, tentando mudar o futebol da seleção brasileira. Só que ele não mudou nada, ele simplesmente piorou, né? Ele não tem padrão nenhum de jogo, o time dele. Ele colocou ontem Lucas Lima, um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro, e o Lucas Lima estava perdido em campo, não sabia qual a função que ele ia exercer dentro do campo, porque o Dunga não colocou ele para fazer a função que ele faz no Santos Futebol Clube, por exemplo. E outra coisa, a seleção brasileira deixou de ser do povo brasileiro há muito tempo, né? Hoje o povo não torce mais como torcia antigamente para a seleção brasileira. Não tem mais aquele amor, porque não tem jogadores do seu clube te representando. Tirando o Lucas Lima e o Gabigol, que jogam no Santos Futebol Clube, a gente vê poucos jogadores dos clubes brasileiros atuando, o que faz com que o Brasil não tenha esse apego mais pelo povo brasileiro, não tenha mais esse apego com a seleção brasileira. Por isso que eu falo, a seleção de ontem, a seleção do 7-1, não é a seleção brasileira, é a seleção do Marco Polo Del Nero, é a seleção do Dunga, é a seleção da CBF. Falei de seleção brasileira hoje em 1 minuto e meio com Alessandro Bortolomazzi. Até amanhã.